O que acontece aqui, que vai ser relembrado hoje? Está contado por Mateus, ok? Ao raiar do dia, voltando para a cidade, desculpa, Jesus teve fome. E vendo uma única figueira no caminho, dirigiu-se a ela, e nada encontrou senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Isso é uma coisa muito absoluta, vindo de Jesus, parece assim meio que uma maldição, né? Ele não perdoa, olha lá, o tema aqui é perdão. Ele não perdoa a figueira por não ter figos para ele. Mas vindo de Jesus, podemos apenas dizer: calma, aguardemos, porque nisto está uma lição. Ok? Então ele diz: não perdoa essa figueira. Não é com essas palavras, mas ele vai dizer o quê? Nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente secou-se a figueira. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como a figueira secou-se imediatamente? Em resposta, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente isso fareis a figueira, mas também se disserdes a este monte, seja tirado. Muito bem. Isto aqui é uma forma de contar, mas Marcos vai nos contar algo que passamos a entender o que está em Mateus de forma diferente. Nesta contação de Mateus, está tudo no mesmo momento. Jesus condena a figueira, porque não tinha figos. E neste momento, ele vai dizer que, se nós não duvidarmos, não somente isso diremos à figueira, mas também se dissermos a um monte que sejas atirado e lançado ao mar, isso acontecerá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vejamos como está em Marcos. Não está tudo no mesmo momento, ok? Vamos guardar isto? Marcos, voltando. Capítulo 11, versículo 20. A figueira estéril. Ao raiar o dia, viram uma figueira que havia secado desde a raiz. E Pedro, lembrando do fato, diz a Jesus: eis que a figueira que amaldiçoastes está seca. Entendem? Ele amaldiçoou lá atrás, e aí um dia eles estão passando na estrada e dão com a figueira seca até a raiz. E Pedro diz a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoastes está seca. Ele amaldiçoou, ele condenou. Ele condenou. Condenou. Ela não devia ter feito aquilo. Mais ou menos, figueirinha, você não devia ter feito isso. Eu estava aqui com fome, você não me dá nenhum figo para me alimentar? Olha, eu te condeno. Tá. Ficou lá condenada. Mas é claro que a primeira interpretação é de maldição. Aí a gente pensa, Jesus amaldiçoando, vamos lá, vamos em frente. Em resposta, Jesus lhe diz: tende fé em Deus. Então, neste momento, ele vai entrar com uma outra lição. Primeiro, a falta e a repreensão e uma condenação que leva a figueira a estar seca, a viver seus dias de dificuldade, em consequência do fato de não ter dado frutos. Jesus tem alguma coisa a ver com a pobre figueira? Não, a figueira representa quem? Nós. Sempre nós. Mas nós, encarnados, não. Jesus não fala sobre figueira e também não fala com encarnado. Jesus fala sempre ao espírito imortal. Importante.
ok? Então, Jesus responde a Pedro dizendo: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que quem disser a este monte, sejas tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. Imaginemos aqueles espíritos que não deram frutos. Tiveram o que como consequência? A condenação da própria consciência, certo? Muitos podem estar hoje, em regiões de extremo sofrimento, porque se acreditam condenados para sempre. Mas não existe isso, existe? Então, Jesus fala de perdão, de esperança e de confiança no tempo. Ele plantou a semente da lição e aqui ele resgata a lição de uma consequência muito ruim para algo que foi feito que não era nada bom. Passa-se um período de dor. A figueira não dá fruto. Quase como se estivesse amaldiçoada. Quantos espíritos não acham, estejam encarnados ou desencarnados, mas que se encontram amaldiçoados? E aí, então Jesus diz do que é capaz a nossa fé. Por isso vos digo que tudo quanto orardes e pedirdes, crede que o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes algo contra alguém, para que vosso Pai, que também está nos céus, vos perdoe vossas transgressões. Então, ele está falando de alguém punido, que está ali sendo punido, e a punição vem em resultado da própria consciência se sentir aviltada, se sentir não atendida nas leis que estão ali inscritas. Então, o ser se volta meio que contra ele mesmo, quer dizer, isto não pode acontecer. Temos que voltar e resolver isto. Temos que resolver isto, porque senão a consciência não progride. Temos que ir resolvendo todos os maus feitos. Temos que voltar e voltar e voltar. Aí, bom, termina aqui o versículo 26 dizendo assim: mas se não perdoardes, porque aqui estamos falando, não é? Que na hora da oração, perdoai se tendes algo contra alguém. E muitas vezes, no caso aqui da figueira, ela teria contra quem? Contra ela mesma. A pessoa que se sente culpada tem contra ela mesma algo contra si. Então, é preciso que nós nos perdoemos. Não é perdoar e passar vamos esquecer isso. Não. Está escrito? Está escrito. Tem que ser o quê? Reescrito. O livro da vida tem que ser sempre muito bem escrito. Se está mal escrito, se deixou de ser escrito, tem que ser escrito ou reescrito. Lembrando lá na nossa página inicial da paciência, falava o quê? Que tudo tem que ser muito bem feito. E no versículo 26 ele diz: mas se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas transgressões. Se nós não nos perdoamos, como é que Deus pode nos ajudar a nós refazermos as nossas provas, a nós repararmos os nossos malfeitos? Não é?
Então, nós precisamos também nos perdoar. E se nós aprendemos a nos perdoar, abrindo espaço para a reparação, porque não é perdão, ponto, é perdão, vírgula, reparação, vírgula, êxito, prova vencida, vamos à outra, não é? Se nós não perdoarmos, como é que nós vamos perdoar o outro? Não é amar o próximo como a si mesmo? Se eu não me perdoo, como é que eu perdoo o outro? Se eu abro espaço para reparar o erro, meu erro na minha vida, quando o outro erra comigo, o que penso eu? Puxa vida, também eu já errei tanto. E pedi a Deus que me ajudasse a enfrentar a frente e a reparar. E nós entregamos no perdão o outro a quem? A Deus. Porque, na verdade, o outro que errou conosco, não errou conosco, errou diante da própria consciência, não foi? Sim. Nós é que trazemos para o pessoal. Não, errou comigo, foi comigo que fez. Sim, foi. Mas foi porque a pessoa está trazendo aquela coisinha ruim no coração. De novo, eu vou comprar essa coisinha ruim para a minha vida? Ah, mas me magoou. Sim, eu preciso trabalhar meus sentimentos. Preciso trabalhar o meu campo de ideias. Sim, eu preciso, porque senão essas feridas não vão cicatrizar. Então, também eu preciso me cuidar, porque as coisas não acontecem por mágica. Às vezes nós não conseguimos fazer esse trabalho sozinho. Né? De novo, pedindo ajuda. E quando nós procuramos, o que disse Jesus? Buscar e achareis. Pedi e vos será dado. Bate e a porta vos será aberta. Isso não é assim, pode ser, na maioria das vezes, não. Sempre é um fato. Muito bem, e assim termina essa passagem da figueira. E aí termina mesmo, né? Porque primeiro ele amaldiçoa, condena. Não tinha lá os figuinhos, olha lá, a nossa responsabilidade com os frutos que viemos aqui produzir. Depois ele diz, calma, calma, não fez? Não foi legal. Mas agora vamos partir para a reparação. Se perdoar é se permitir prosseguir, reparando os erros. Isto é se perdoar.